porque Davi Luiz é pauta para o Flamengo para 2023, né? Para quem não sabe, Davi Luiz tem um contrato com o Flamengo aí, um modelo mais curto, né? E o Flamengo, de acordo com o meu amigo Jonas Stelma, o Flamengo e o Davi Luiz têm conversas encaminhadas para a renovação de contrato por mais uma temporada, né? O zagueiro está muito feliz no Flamengo, muito adaptado ao Rio de Janeiro, vivendo uma boa fase com a camisa do Flamengo desde que chegou, a melhor delas, inclusive. E mesmo recebendo algumas propostas de time do exterior, o atleta não planeja sair do Flamengo em 2023. Quer alcançar voos ainda maiores, independente do presente e do futuro, ainda com a camisa em contrato, né? Com a camisa do Flamengo em contrato em vigor até o final dessa temporada. E vale ressaltar que as efetivações da renovação se dará após as finais das Copas, ou seja, é muito condicional, né? O Flamengo tem interesse em renovar com o Davi Luiz, né? Por enquanto falando só do zagueiro, ainda vou falar de mais um jogador aí, mas se tratando apenas do Davi Luiz, é muito condicional às finais das Copas, né? Ou seja, o Flamengo tem um interesse, mas claro, o interesse vai ser ainda mais pesado caso o Flamengo conquiste pelo menos uma, né? Ou que as duas Copas aí que tem pela frente, né? Porém, tudo está alinhado para essa renovação para 2023, Rodrigo Ferreira. Falando só nele por enquanto, depois a gente toca no outro jogador em questão que todo mundo já viu. Eu não tenho nem como furar a pauta porque eu estou sabendo da pauta agora, entendeu? Então, isso eu já imaginava. Eu passo batido. Tem preocupação com o Perrota, comigo. O Perrota, ele pelo menos ele vê que eu criei lá e fala, tem isso, tem aquilo. Né? Por exemplo, Perrota, hoje nós vamos falar, né, tem um assunto aí que depois nós vamos falar que é. Não, tem um que ele botou. Tem um ali que ele botou. Não tá na thumb. Na última hora lá que ele botou, que é importante. Ele colocou? Não vi. Internacional. Hoje eu vou tentar surpreender esse filho da puta. Isso, eu tô tomando esporro no chat. Quando não chega atrasado, estraga a pauta. Tô tomando esporro aqui. Não, e tá certo. Justo, né? Justo. Justíssimo. Mas, Bigode, o que você acha dessa possível renovação do Davi Luiz e já pensando em 2023? Você acha que é para renovar ou não? E se você acha se tá cedo para pensar nisso ou não? A mesma pergunta para o Perrota depois. Respondendo, o Davi Luiz, ao contrário da minha opinião sobre o Felipe Luiz, eu acho que o Davi Luiz ele cabe sim mais uma renovação de contrato, tá? Eu acho que isso tem que ser formalizado ao final da Copa, ao final das Copas, né? Dessa etapa final, desses 3 jogos importantes do Flamengo, mas eu renovaria sim. Eu sei que, obviamente, há uma frustração sim sobre o Davi Luiz. A gente esperava o Davi Luiz ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ele não é, tá? Mas eu acho que o que ele está jogando agora já é o suficiente para ele ser titular do Flamengo e agregar bastante. Vocês acabaram de falar, ele não é só um jogador em campo, né? Ele agrega os meninos mais jovens e tudo mais. Eu renovaria sim com o Davi Luiz e acho que ele vai ser muito importante nessas finais, cara. Mas eu tenho uma frustração com o Felipe Luiz, Davi Luiz, porque eu esperava mais. Algo que o Rafinha conseguiu me entregar. Fomos jogadores mais velhos que chegaram aqui. O Rafinha conseguiu entregar o que eu esperava dele. Óbvio que eu não ia ver o Rafinha do Bayern de Munique, mas o Rafinha conseguiu. O Felipe Luiz conseguiu entregar. O Vidal ainda é cedo. O Diego, acho que inicialmente também conseguiu entregar. O Davi Luiz, acho que ainda não conseguiu entregar. Tá? Mas eu ainda assim renovaria com ele por mais um ano. Não, eu não hesitaria em... Assim, eu acho que o momento agora é um momento que a gente tem que fazer as finais, né? Se preocupar com as finais. Ano passado, se não me engano, o ano retrasado, até o próprio Marcos Braz chegou a fazer isso. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Que ele esperou as finais, aí acabou as finais, ele fez... não, foi ao contrário. Foi justamente ao contrário da nossa crítica. Em outubro. Foi em outubro. O Diego Alves, foi justamente ao contrário. Não. Boa, isso mesmo. Eu esperaria ao fim do ano. Vamos terminar, ainda mais que esse ano, assim, a gente está a um mês, né, da Copa, e a gente vai ter todos os torneios terminando esse mês agora, de outubro, um pouquinho em novembro, né? Porque, sinceramente, o Brasileirão, o Flamengo, a missão do Flamengo é se manter no G4. Nada além disso. É tentar ficar no G4. Eu estou bem preocupado com isso, tá? Eu esperaria o fim da Libertadores para sentar com alguns jogadores e tomar a decisão. O Davi Luiz é um deles, né? Se você me perguntar se eu quero renovar com o Davi Luiz, sim. Eu acho que é um jogador muito bom. A expectativa... Eu não sei se eu entendi direito, tá, Rodrigo? A expectativa que o Davi Luiz trazia
eu acho que ela não me deu um sentimento de frustração, mas eu esperava mais realmente do Davi Luiz. Eu esperava um jogador mais vistoso, um jogador mais decisivo. Um jogador, por exemplo, a gente fala muito da questão da falta, né? Por exemplo, como o Rodrigo também falou, é uma das virtudes que não tem acontecido. É um jogador que joga bem pra caceta. Um jogo, mas, por exemplo, foi contra o. Ai, cacete, o Fortaleza foi um jogador meio soberbozinho, que eu não gostei. Mas assim, na grande verdade, eu não tenho muito do que reclamar do Davi Luiz, mas eu esperava um pouco mais. Eu esperaria para renovar, mas a minha tendência é pela renovação. Assim como para outros jogadores. Ontem eu falei, esse foi um dos assuntos ontem também da live, né? Mas aí a gente vai falar provavelmente de outros jogadores, aí a gente deixa na mão do Arthur, que senão eu vou tomar outra bronca do Arthur e do chat. Quais outros que você imagina que já estejam nesse tipo de pensamento? Ontem Pode saiu até entrar no próximo aí. Ontem saiu no Bola VIP, que já está praticamente na mesa para renovação com o Felipe Luiz por mais um ano como jogador e, se não me engano, 2 ou 3 anos como treinador das divisões de base do Flamengo. Ele vai começar como se fosse uma espécie de estágio, eu não sei exatamente como é que é esse contrato, tá? Perfeito termo. Uhum. E aí ele vai ser técnico das divisões de base do Flamengo, vai começar só. Então é um contrato diferente, né? Era uma coisa que me surpreendeu, positivamente, inclusive. Saiu no Bola VIP ontem, tá? E aí eu trouxe como pauta da live, e até discuti isso com o Marcão e com o Alan. Eu achei do caralho, né? Espero que seja verdade, tomara que seja verdade. E assim, eu vou levar o mesmo raciocínio. Esperaria as decisões para sentar com o Felipe Luiz para tomar essa decisão, né? Até porque tem uma coisa que acho que a gente também tem que lembrar. Será que o Flamengo vai realmente contratar o Ayrton Lucas para uma sucessão de cargo, já que a gente está falando, está em época de eleição, né? Passar o bastão, uma sucessão aí para passar o bastão para o Ayrton Lucas? Passar a faixa. Né? Passar a faixa, isso. O Felipe Luiz chegou a brincar numa entrevista na Zona Mista, acho que foi contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Na Zona Mista, o Felipe Luiz chegou a brincar um pouco sobre isso. Eu vou para o Ayrton Lucas, é promissor, é muito bom jogador, mas vai ter que suar muita camisa para eu entregar para ele a posição. Eu vou me esforçar ao máximo para dificultar para ele quando subir, quando ele tomar, e ele tem todas as possibilidades para tomar minha posição, mas eu vou dificultar o máximo que eu puder.